Olha, para começar esse vídeo aqui, eu preciso deixar claro que... Nossa, cara, acho que eu preciso cagar primeiro. Ai. Antes de começar esse vídeo aqui, eu sinto que é muito importante eu deixar claro que eu pensei muito pra gravar esse vídeo, porque pra mim parece que é meio que um gol contra o que eu vou falar aqui no vídeo, que eu vou mostrar aqui no vídeo, porque não é uma coisa muito comum de ver o pessoal que trabalha no mercado digital ficar fazendo, né? Então eu fiquei com um pouco de receio, confesso que eu fiquei com um pouco de medo de falar sobre esse assunto, mas a minha linha de corte foi, quando a gente tá com medo de fazer alguma coisa, provavelmente essa é a coisa certa a se fazer. Então eu decidi fazer isso aqui independente do medo, porque mesmo que talvez seja prejudicial pra mim, pra minha imagem, pode ajudar alguém que vê esse vídeo. Então, foda-se, o negócio é o seguinte. Ano passado, eu atendi um cliente, né, já vai fazer mais ou menos um ano isso mesmo, agora em junho. Eu atendi um cliente que ele vendia curso online, né, dentro do mercado dele, não vou falar qual que é o mercado para não caracterizar isso, mas ele tinha uma média ali de 20 mil reais de faturamento por mês. Tinha mês que ele vendia 20, tinha mês que ele vendia 14, no melhor mês dele ele vendia 25. E tinha um grande problema nisso daí, por quê? Porque somando todas as redes sociais desse cliente, ele tinha mais de 2 milhões de seguidores e as contas dele, totalizando tudo, gerava mais de 25 milhões de impressões. Então o alcance dele era muito grande. E pro tamanho dele, pra quantidade de conteúdo que ele produzia, essa conta não fechava. Fazer 20 mil reais por mês era muito pouco. E principalmente porque ele fazia esses 20 mil reais em vendas com muita dificuldade, com muito esforço de anúncio, muito esforço de campanha, e não era para ser assim, porque pelo meu histórico, pelo que eu conheço do mercado digital e pelo que eu já trabalhei com outros perfis que eram menores que o dele, e vendiam muito mais, o caso dele em específico era um caso de fazer 1 milhão de reais no ano com tranquilidade. Tô falando de vender 100 mil reais por mês sem ter essa dificuldade. E aí eu falei isso pra ele, eu falei, cara, olha, tá aqui os números, tá? Eu tinha números das operações antigas, eu falei, tá aqui os números. No seu caso em específico não era para ser assim, a gente poderia estar vendendo desse jeito se a gente implementasse isso, isso e isso. Então eu mostrei para ele qual que era a minha ideia, né? O que eu ia implementar para mudar a operação dele, para corrigir alguns erros ali que eram meio óbvios. E eu mostrei isso para ele e ele meio relutante, ele falou, cara, não sei, já tentei fazer isso no passado, não deu certo, já trabalhei com outros coprodutores, não funcionou. Enfim, eu falei, cara, vai funcionar, confia em mim, a gente vai dar jeito nisso daí. Ele acabou cedendo, aí ele aceitou trabalhar comigo, beleza, entrei no projeto e eu tinha meio que uma deadline assim para mostrar resultado para ele, né, que eram 90 dias. Eu tinha 3 meses para provar que o que eu estava falando estava certo e provar que eu realmente conseguia fazer com que ele vendesse mais, né, fazer com que o projeto se tornasse ainda mais lucrativo. Resumo da história, eu não consegui. Eu cheguei no final desses 3 meses e meio que as coisas terminaram do mesmo jeito que começou, não mudou em nada. A única diferença que teve no projeto é que agora ele tinha o meu custo de trabalho e ele tinha aumentado o preço dos produtos dele, mas ele ainda estava vendendo a mesma coisa. E a conclusão que ele chegou foi que, cara, com você na operação ou sem você na operação, o resultado é o mesmo, então, tchau. Simplesmente tchau. E eu concordei 100% com isso, fazia total sentido, só que depois que isso aconteceu, eu cruzei os braços e eu pensei assim, talvez eu não seja tão bom quanto eu penso que eu sou. Essa foi a primeira vez que esse pensamento veio na minha mente e ao longo do resto do ano passado, eu fiquei olhando todas as coisas que eu fazia, todos os projetos que eu me inseria, os clientes que eu atendia, com esse olhar de, eu acho que eu não sou tão bom quanto eu acredito que eu sou, né? Talvez eu não seja tão bom assim quanto eu falo, né? E aí comecei a criar essa dúvida. E assim, é muito comum no mercado digital a gente ver os caras colocando print de resultado, de aluno que teve resultado, de cliente que teve resultado, e eu tenho isso. Eu tenho isso para várias coisas diferentes. Eu tenho resultados de cliente que eu tirei dos 6 milhões e coloquei nos 10 milhões por ano. Eu tenho resultado de aluno nos meus cursos antigos que saíram dos 10 mil e foram para os 20 mil de faturamento. Eu tenho esses resultados, sabe? Mas na minha jornada, quando eu olho assim em retrospecto, como eu sempre falo aqui no canal, vendo as coisas que eu já fiz, parece que eu tenho mais erros do que acertos. Parece não, com certeza eu tenho. E tiveram vários clientes, tiveram vários projetos que eu me inseri e eu não fiz essa diferença, sabe? E aí depois desse caso em específico eu comecei a olhar e pensar assim, cara, eu acho que eu realmente não sou bom o suficiente mesmo não, velho. Eu acho que eu realmente não sei fazer essa parada acontecer, eu acho que talvez eu não tenha as habilidades que eu preciso ter, ou a competência que eu preciso ter pra fazer um determinado resultado. E aí eu comecei a ficar muito desanimado, assim, com as coisas, de tipo, porra, velho, eu achava que eu era melhor.
Só que daí o que acontece? Depois que isso aconteceu na minha vida, eu comecei a enxergar tudo dessa forma e eu comecei a parar de meio que terceirizar a culpa, meio que terceirizar os motivos, porque até então eu chegava no projeto e falava assim, cara, a culpa é dele porque ele não posta um determinado conteúdo, ou porque ele não segue uma determinada pauta, a culpa é dele porque ele não tem um determinado site, ou porque ele não faz uma determinada estratégia. Eu sempre terceirizava essa culpa, e eu achava que quando eu tivesse uma pessoa que fizesse tudo certo, eu ia ter um ambiente propício para o projeto dar muito certo, deslanchar e fazer muito dinheiro. Então sempre aconteceu essas coisas, e eu ainda falava assim com a minha esposa, né, mano, não é possível que eu não... Em todos esses anos trabalhando no mercado, eu não encontrei uma pessoa que eu pudesse me unir com ela e a gente fazer um negócio multimilionário. Não é possível, mano, que as outras pessoas são um problema. Não é possível, porque a única coisa que eu tenho igual com todas as outras pessoas, com todos os projetos, é que eu tava em todos esses projetos. E mesmo assim eles não deram tão certo quanto eu acreditei que dava. Então talvez eu seja o problema. E aí eu comecei a parar de terceirizar a culpa, comecei a pensar nisso e eu cheguei na conclusão, depois de muito tempo fazendo isso, né, como eu falei, já faz um ano, eu cheguei na conclusão de que é muito mais fácil no começo você terceirizar essa culpa. É muito mais fácil você falar que, por exemplo, o YouTube não entrega os seus vídeos do que você falar que o seu vídeo é ruim. É muito mais fácil você falar que o seu gestor de tráfego não te traz resultado do que falar que o seu produto não é bom. É muito mais fácil você falar que você não tem as condições ideais, a sua câmera não é melhor, seu microfone não é melhor, do que falar de que você é inseguro, que você é o problema, que você não tá pronto para ser julgado por outras pessoas. Então, é muito mais fácil a gente ficar terceirizando essa culpa e terceirizando os acontecimentos da nossa vida, os resultados, para outras coisas externas, né? E é muito difícil da gente aceitar que, às vezes, a gente não é bom o suficiente, cara. Simplesmente assim. Porque quando a gente para pra pensar, eu acho que eu não sou bom o suficiente, não. Talvez eu não saiba fazer essa parada de conteúdo, talvez eu não saiba fazer essa parada de funil, essa parada de marketing digital, talvez eu realmente não seja um bom editor de vídeo, talvez eu não seja um bom copywriter, talvez eu não sou bom o suficiente mesmo pro meu projeto ou para aquilo que eu quero ter. E agora? E aí, o que acontece depois que você chega nessa conclusão? E aí, onde as coisas começam a mudar. Por quê? No começo é mais fácil você terceirizar a culpa, só que no longo prazo fica mais difícil de você ter resultado. Porque quando a culpa é do outro, você não pode fazer nada para mudar. Então você não consegue melhorar aquilo que tá de errado para você ter o resultado que você quer ter. Então enquanto eu tava terceirizando a culpa das minhas ações, a culpa da minha falta de resultado ou da minha falta de competência, eu não conseguia ter o controle para mudar as coisas que eu precisava mudar para ter aquele resultado que eu queria ter. Então eu ia ficar passando muitos anos ali, é isso que eu percebo hoje em dia, que eu passei muitos anos sem ter esse poder de melhorar, sem ter esse poder de assumir a responsabilidade e controlar o resultado das minhas ações. E aí, no momento em que eu comecei a pensar dessa forma, no momento que eu pensei assim, tá, eu realmente não sou bom o suficiente, e daí? E agora? Foi o momento em que as coisas começaram a ficar mais fáceis. Por quê? Porque no momento em que eu comecei a pensar dessa forma, ficou muito mais fácil de eu corrigir o que não estava funcionando e ter um resultado mais satisfatório. Então nesse último ano, né, ali nos últimos 6 meses do ano passado, eu fiquei com essa dificuldade, só que agora em 2025 eu tenho percebido que as coisas estão ficando mais fáceis para mim e principalmente aqui com o canal do YouTube, porque eu até respondi um comentário recente num vídeo falando que assim, cara, quando o meu conteúdo for bom, ele vai ser entregue para várias pessoas e o canal vai crescer. Eu não preciso ficar culpando o algoritmo do YouTube, eu não preciso ficar terceirizando a culpa pelo meu canal não crescer, porque a culpa é minha, eu que não sou bom o suficiente, é o vídeo que não é bom o suficiente. Quando for, as coisas vão acontecer. E aí, no momento em que eu penso dessa forma, eu tenho total poder, eu tenho total responsabilidade para pensar nas coisas que eu posso fazer para melhorar. Então assim, tá bom, meu vídeo não é bom o suficiente, o que eu faço não é bom o suficiente. Beleza. Eu já aceitei isso. Agora, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para que o meu vídeo se torne bom o suficiente para alcançar mais pessoas e crescer o canal? Então, essa mudança de mentalidade, que no começo ela é muito difícil, é o que hoje eu percebo que me ajuda muito, principalmente com o projeto aqui do canal. Porque eu realmente sinto que eu não sou bom o suficiente aqui, saca? Eu sinto quando eu assisto meus vídeos que eu ainda não falo do jeito que eu gostaria, eu ainda não expresso as opiniões do jeito que eu gostaria, eu sinto que a thumb do meu vídeo não é do jeito que eu gostaria, o cenário ainda, tipo, eu sinto isso e eu acredito, cara, eu não sou bom o suficiente. Mas eu não olho isso com um olhar de tipo assim, cara, melancolia, né, de tipo, cara, você tá se lamuriando aí, você tá chorando as pitangas sem necessidade. Não, é tipo assim, eu realmente aceito
o resultado que eu tô tendo, eu aceito esse resultado, que talvez seja medíocre pra mim, pros meus padrões. Eu aceito não ser o suficiente, porque a partir do momento que eu aceito isso, eu tenho total poder pra fazer o que eu preciso fazer pra me tornar suficiente, né? E eu meio que levo isso pra todas as áreas da minha vida. Pra tudo eu penso assim, cara, se eu não tenho o resultado que eu tô querendo ter, é porque eu não sou bom o suficiente pra ter aquele resultado. E isso é uma das coisas que mais me dá poder, sabe? E eu tô vendo pelo que a galera comenta nos vídeos que eu sinto que falta esse poder nas pessoas, delas assumirem a responsabilidade pela ausência de resultado na vida delas, né? Assim como eu sinto essa ausência de resultado na minha vida, e a pessoa, tipo, mano, realmente aceitar, cara, realmente eu não sou bom o suficiente. E daí? Simplesmente e daí que você não é bom o suficiente para fazer alguma coisa. O que vai acontecer depois de você assumir isso? Sua vida vai acabar, você vai morrer? Não, simplesmente você vai estar no controle das suas ações e você vai poder pensar no próximo passo, que é como eu posso me tornar bom o suficiente para ter o resultado que eu quero ter. E aí é onde você começa a focar nas coisas que você realmente precisa melhorar. Então, no momento em que eu não culpo o YouTube, por exemplo, pela entrega dos meus vídeos, eu culpo a minha incompetência, eu posso pensar assim, tá, como eu posso deixar meu vídeo melhor? Edição, iluminação, softbox, microfone, o que eu posso fazer? Posso melhorar minha thumb? Posso melhorar alguma coisa? Vou ver um podcast, vou ver se eu aprendo isso em algum lugar. Então, isso me traz muito mais resultado hoje do que aquilo que eu fazia no passado, que era falar assim, cara, eu não tenho as condições perfeitas, eu não tenho o parceiro perfeito, falta alguma coisa que não é culpa minha. Não, eu não sinto mais isso, entendeu? Então, eu sinto que ninguém quer se colocar nessa posição de bater no peito e falar assim, eu sou o problema do meu projeto, eu sou o problema da minha vida, eu sou o problema da minha empresa, porque não é uma posição legal, não é uma posição confortável, muito pelo contrário, é extremamente desconfortável pensar desse jeito e agir desse jeito, mas é o que eu falei, cara, eu tô aqui nesse canal para compartilhar tudo o que eu fiz nos últimos 7 anos no mercado digital, tudo que eu faço, tudo que deu certo para mim, tudo que me gerou muito dinheiro, tudo que me gerou um desperdício de tempo, tudo que deu certo e errado. Então, essa é uma das coisas que eu precisava tomar coragem e vir aqui falar, que eu terceirizava muito a culpa, agora eu não terceirizo a culpa. Muita coisa que deu errado nos meus projetos ou para os meus clientes, eu percebo hoje que se eu fosse mais competente, não teria acontecido. É o que eu falei no começo do vídeo, eu não sei se isso é uma coisa legal de falar, não sei se isso é uma coisa boa, benéfica para a imagem, tipo, acho que ninguém se culpa, ninguém assume culpa em público, né? Então, sei lá, às vezes eu tô errado de fazer uma coisa dessa, mas eu percebo, como eu falei aqui pelos comentários que eu tô recebendo aqui no canal, que se tem uma coisa que muda a minha forma de abordar a criação de conteúdo e de crescer esse canal pra forma que as outras pessoas estão fazendo isso e estão começando a criar o conteúdo delas, é esse senso de responsabilidade, que eu ainda tô aprendendo como que eu vou viver com isso, né? Porque também é uma coisa nova, né? Uma coisa que eu tô refletindo do último ano pra cá. Enfim, eu acredito fortemente que eu não tô perdendo nada em assumir a responsabilidade pela ausência dos resultados da minha vida, muito pelo contrário, cada vez eu sinto que eu tô ganhando mais poder, mais controle sobre as coisas que eu faço e os resultados que eu tenho, e eu sinto também que você não vai perder nada com isso, você não perde nada assumindo a culpa pelas suas ações ou pela ausência dos seus resultados, tá? Então basicamente é isso que eu queria falar aqui no vídeo, e uma coisa que eu preciso falar aqui também, porque em todo vídeo eu penso, eu preciso avisar, e eu sempre esqueço, que é a minha agenda de consultoria para marketing, vendas e negócios digitais tá aberta de novo. Eu tenho um horário disponível por dia ali, eu ainda não tô abrindo muita agenda, porque eu tenho que conciliar a produção de conteúdo com atender meus clientes, e agora eu arrumei uma vaguinha ali para voltar a prestar essas consultorias de marketing. Então, se você quiser me consultar sobre alguma coisa, sobre o marketing da sua empresa, quiser uma ajuda com o seu projeto, quiser aprender uma habilidade específica, agenda a consultoria, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada lá na página, vê se faz sentido para você, é só pegar um horário ali no Calendly, garantir sua vaga, que a gente vai se falar e vai ser um prazer te ajudar com o seu projeto. Eu vou ficando por aqui, um abraço, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.